Olá, como estão? Informação urgente. Já tínhamos comentado sobre isso desde cedo. Já se esperava um ataque por parte do Irã. Eles mesmos já tinham avisado. O próprio responsável pela Comissão de Segurança do Congresso do Parlamento do Irã já tinha dito para olharem para o céu porque eles iriam atacar. Bom, as sirenes já tocaram em Israel. Uma situação evidentemente de risco para a própria população israelense, em que as sirenes na parte norte de Israel começaram a ser ativadas depois que o Irã lançou o ataque. 4 mísseis balísticos. Até o momento que se saiba, os 4 mísseis balísticos teriam sido interceptados pelas forças de defesa de Israel, pelos sistemas de defesa que Israel possui. Sabe-se agora que os 4 mísseis balísticos lançados foram interceptados. Já não há nenhum que se saiba que tenha surgido. Esse é o primeiro ponto. A situação é que hoje Israel teria atacado a parte sul de Beirute. Quando esse ataque acontece, imediatamente o Irã lançou uma mensagem dizendo que basicamente vão atacar, não é? Eles fazem isso agora com 4 mísseis balísticos. Eles são interceptados nesse momento, mas já estão acontecendo outras coisas no Oriente Médio, ao que me parece. Pois é uma escalada completa. Vamos aos detalhes. Olhem, além do que já aconteceu nesse ataque do Irã contra Israel, hoje, dia 7 de junho, também foi relatada uma situação importante no Estreito de Hormuz. É preciso prestar atenção a essa região do mundo onde hoje os Estados Unidos também já teriam lançado uma operação nessa área. Relatos indicam intensa atividade da Força Aérea dos Estados Unidos agora no Estreito de Hormuz. O objetivo ainda não está claro. Se haverá um ataque dos Estados Unidos ou o que está acontecendo, mas no Estreito de Hormuz há movimentação agora. Há um ataque do Irã contra Israel. Sim, para a parte norte de Israel. Foi lá que os alarmes soaram. 4 mísseis balísticos foram lançados contra essa região e foram interceptados em algum ponto antes de chegarem. Agora, por outro lado, também foi relatado. Não sei se já vimos isso. Foi há dias, quando relataram ataques ao aeroporto internacional do Kuwait, já comentamos sobre isso. E agora, há movimentos neste momento confirmados, em que a Força Aérea dos Estados Unidos estaria se mobilizando nesta região. O que está fazendo ou para onde vai? Que operação vai realizar? É apenas vigilância? É algum tipo de ataque? Algo está acontecendo ali, então fiquem atentos a isso. Atenção, porque hoje de manhã eu comentava com vocês que no Catar fecharam completamente o espaço aéreo. Só existem algumas rotas ao sul, digamos, para poder sair de lá, mas o restante do espaço aéreo está fechado. Atenção, fechado não só hoje, fechado de hoje até o dia 14, ou seja, uma semana. Com o espaço aéreo fechado, conforme relatado pelo Catar, isso sugeria que o país sabia de algo iminente. Comentei isso com vocês. Foi, digamos, um dos primeiros relatos que fizemos hoje. Porque isso já é um sinal claro de que algo estava para acontecer. Já estamos vendo isso, né? Já estamos vendo essa situação, certo? Então, ou melhor, o que diz a FDI, né? A FDI também já divulgou seu relatório. Vamos ouvir. Vamos ver o relatório, na verdade. Do que diz a FDI há um momento, a 1h09 da tarde, 1h09 da tarde, ou seja, há uns 20 minutos mais ou menos, o FDI colocou o seguinte, quero que vejam a imagem. As sirenes foram acionadas em várias regiões após a detecção de mísseis lançados do Irã em direção a Israel. Esta é a conta oficial da IDF, ou das Forças de Defesa de Israel, que confirmava isso há 20 minutos, ou seja, isso está acontecendo neste exato momento, certo? Só para deixar claro. Enquanto isso, reparem no que aconteceu em Omã. Olhem em Omã, o que aconteceu é impressionante. Vamos aos detalhes dessa imagem que está circulando agora mesmo. Isso seria um restaurante, aparentemente uma explosão de gás. Por enquanto não se sabe, a área já havia sido evacuada, mas não se sabe se houve algum ferido, mas ao que parece não.
Pelo menos por enquanto, com as informações que temos, a área já havia sido evacuada. Não há informações claras ainda sobre o assunto, mas sim, houve uma explosão em uma área, em um prédio onde havia uma espécie de vazamento de gás de um restaurante. Uma forte explosão ocorreu em um restaurante de Al-Amarah. Isso em Omã. E acima de tudo, vejam, isso poderia ser apenas um simples incidente. Mas o fato de que isso aconteça em uma região de Omã, né? Que agora vejam, estava entre a espada e a parede. E Omã estava muito neutro, aparentemente, mas de repente Omã começou a se inclinar para o lado do Irã, querendo cobrar pedágio pelo Estreito de Hormuz junto com o Irã. Ou seja, entre os dois, a ideia era cobrar de quem passasse aqui. Quando os Estados Unidos souberam, disseram: se fizer isso, vamos intervir militarmente e impor sanções a você. Omã negou imediatamente: isso é falso, não vou cobrar nada disso. Mas a desconfiança permaneceu. Quando Omã disse que não queria cobrar, coisas estranhas começam a acontecer lá. Entre elas, por exemplo, hoje, essa explosão em um restaurante. Mas parece que começa a haver uma pressão por parte do Irã agora, como para dizer: tínhamos combinado que você ia me apoiar a cobrar. Agora, pois não, então agora você vai levar esse susto e eles têm, por exemplo, atacado com drones na região petrolífera de Omã. Não explodiram. Não sei se foi como um aviso, tipo, estamos aqui, ou algo assim, mas realmente chamou a atenção. Essa tentativa de ataque que aconteceu nesses últimos dias, né? Então levem isso em consideração também, porque faz parte de um todo, né? De tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio. Olhem, vejam, as coisas estão acontecendo, continuam acontecendo situações. Já começam a aparecer algumas imagens desses mísseis. Aparentemente, olhem, aí está. Aí podem ser vistos nos céus os supostos mísseis balísticos que teriam tentado chegar até Israel. Isso faz parte dos movimentos que estariam fazendo. Isso está acontecendo, pois praticamente neste momento já havíamos alertado durante o dia que viriam ataques do Irã. Isso vem aí. Ouçam isso. Não sei. Bom, isso é parte dos mísseis que estão aparecendo por aí também dentro de Israel. Segundo o que relatam, vão em direção ao norte de Israel. Já teriam sido derrubados, segundo o que relatam. Mas enfim, há mais imagens. Vamos ouvir isso. Este é outro dos mísseis que teriam tentado entrar. Segundo o que está sendo relatado neste momento, as sirenes têm estado ativas na parte norte de Israel após os lançamentos de mísseis. Ao que parece, são apenas 4. Explosões estão sendo relatadas em Haifa. De acordo com o último relatório, há explosões em Haifa. Isso vem do Irã, de acordo com o que já estão relatando alguns meios de comunicação como Al Jazeera, RN, Intel, GeoGeomap, Watch, entre outros que têm comentado sobre essa situação, certo? Sobre como esse assunto está se desenrolando. Já foi publicada uma área onde o mapa está sendo mostrado, certo? É este mapa, vamos ver se conseguimos ver por aqui. Esse é o OSINT do Ocindel, OSINT Defender, que mostra o mapa onde seriam os ataques, certo? Eles garantem que isso é para o noroeste, não é? Para o noroeste estaria acontecendo esse ataque dentro de Israel. Essa é a zona onde os alarmes têm soado, certo? E bom, esse é este aqui. Vamos diminuir um pouco. Aí está, né? Essa é a zona onde vem ocorrendo ataques, de acordo com o último detalhe. Reparem só como já dava para ver que isso ia acontecer, como dizem, né? Já dava para prever a situação e, bom, agora já está acontecendo.
Nos dizem pelo Twitter, diz Gustavo Dias, Irã ataca Israel. Estamos ao vivo, Gustavo. Muito obrigado por comentar. Estamos aqui ao vivo há cerca de 10 minutos, mais ou menos, e te agradeço muito pelo seu comentário. E a toda a comunidade que está sempre nos alertando sobre alguma situação. Estamos sempre atentos a isso, agradecemos muito por estarem atentos aos detalhes. Saudações ao mestre Shifu, Eliseu e Rose Ferrada. Como vocês têm estado? Muito obrigado aos membros do canal por apoiarem no Roger. Como você tem estado, Adriano Gilbert? Diz que hoje à noite é a final da IFA entre os caudilhos de Chihuahua e os ursos de Monterrey. Diz Adriano. E esses, quem são? Quem são esses? Que esporte é esse ou o quê? Final da IFA. O que será? O que será essa tal de IFA? Vamos conferir. Final da IFA. Quer dizer, o que é arroz de dedo? Tipo, a FIFA, mas não sei. Sim, isso é algo que se chama IFA. Diz IFA, diz consciente da comunicação eleitoral da vida e ciências. Não é algo religioso, diz aqui, não é? Não sei o que é isso, Adriano. É o IFA. Olá, Leonardo, muito obrigado. Como você está? Muito bom. Lupe, como vai? Como você tem estado? Saudações. Bom, hoje sim, homem de Chihuahua. Isso é até aqui. Já era esperado desde os comentários que tivemos há alguns momentos sobre o que o Catar disse, o que Israel faz no sul de Beirute. A resposta que dava o congressista responsável pela Comissão de Segurança do Congresso ou do Parlamento do Irã, que já alertava que haveria ataques. Ou seja, eles disseram a Israel para olhar para o céu à noite. E, bom, evidentemente o comentário era sério, né? Muitas vezes dizem coisas que não se concretizam, mas dessa vez foi diferente. Isso também faz parte do que ocorre agora. E enquanto as coisas vão acontecendo, não vão acontecendo. Então vamos aos detalhes, porque continuam surgindo informações. Vamos a esses outros pontos. Vamos aos próximos. Confiram isso. Bem, neste momento Israel está solicitando atenção a isso. Israel está solicitando luz verde dos Estados Unidos para atacar alvos da infraestrutura energética em todo o Irã. Após os lançamentos de mísseis balísticos nesta noite por parte do Irã em direção ao norte de Israel, Israel declarou. Ele falou com os Estados Unidos e disse: solicitamos luz verde porque há um acordo entre Israel e Estados Unidos. Solicitamos luz verde para atacar o Irã. Fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso, porque esse evento mundial já está chegando, já está quase aí, e a seleção do Irã já está no México. Aliás, isso aqui, bom, isso tem uma reviravolta enorme. Eles estão pedindo luz verde neste momento. O primeiro-ministro Netanyahu acabou de fazer uma avaliação e, neste momento, está reunido com o ministro da Defesa e com todos os chefes de defesa. Então estão pensando qual será o próximo movimento. Enquanto isso, vejam o que acontece nesta imagem. Vamos tentar mostrar. Esse é o Fly Radar. Sim, que está mostrando esse movimento. 2 aviões-tanque KC-135R, Strand Tanker e um KC-46. A Pegasus estão se preparando para decolar do aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv. Após o lançamento de mísseis balísticos do Irã, espera-se que aviões de reabastecimento aéreo apoiem as operações da Força Aérea Israelense. Enquanto isso, eles pedem permissão aos Estados Unidos devido ao acordo que possuem. Mas ao mesmo tempo, eles já estão voando, já estão no ar e já estão prontos para atacar esses aviões. Esses 3 aviões que saíram são aviões de reabastecimento de combustível, eles estão voando. Os jatos atacam, digamos, se reabastecem de gasolina ou do combustível de avião, seja lá o que usem, e depois de combustível, vamos dizer assim. Atacam e se reabastecem de novo, atacam e se reabastecem de novo, e assim eles ficam, né? Então quer dizer que é uma operação que pode durar várias horas, e não apenas um ataque e volta. Isso também pode ser parte do que está acontecendo. Isso já foi mostrado pelo próprio Zen Defender, que, bom, detectou esse movimento no Fly Radar, né? Isso também é importantíssimo neste momento. Já vimos alguns mísseis que caíram e já estamos vendo também essas ações.
Atenção, já neste momento. Neste momento está acontecendo outra onda, já é a quarta onda, de acordo com o que está sendo relatado agora. Vamos al detalle, vamos para allá. Neste momento está sendo relatada a quarta onda de ataques do Irã contra Israel. Lança a quarta onda de mísseis balísticos em direção ao norte de Israel. Pelo menos, neste momento, atenção, já são 10 mísseis no ataque. Bom, isso vai sendo atualizado, evidentemente. Então, aí está o detalhe. Ali dava para ver o mapa das áreas onde as sirenes estão tocando, onde possivelmente pode estar chegando um ataque por ali, né? Agora escutem o seguinte, né? O comando Yatan al-Andila do Irã advertiu sobre ataques devastadores contra Israel e seus aliados. Se os ataques no sul do Líbano e Daniel ou da Gied na região de Dagied continuarem, conforme relatado, se continuarem, eles vão atacar desse jeito. Eles ultrapassaram todos os limites. A declaração alertou Israel contra responder a qualquer ação iraniana, afirmando que enfrentaria golpes dolorosos e destrutivos, ou seja, como se fosse assim. Se os israelenses atacarem ou se defenderem, então eles também vão fazer outro movimento ainda maior. Ou seja, se tínhamos dúvida de que isso era uma escalada, então isso é uma escalada. Claramente não é uma escalada completa, e a entrevista de sexta-feira, mas que hoje foi publicada pela NBC News e que publica uma entrevista com Donald Trump, já envelheceu muito. Ou seja, essa notícia e essa entrevista, então, já são lidas de forma muito diferente, porque ali Trump ainda dizia que estavam prestes a negociar, que não sei o quê. Esqueçam essa negociação. Como pode haver uma negociação assim, né? Evidentemente não é por aí, né? Vamos para outros pontos. Olhem isso, tem essa publicação. Vamos ver se conseguimos ver por aqui. Permitam-me. Confiram essa publicação. Sim, vamos ver. Confiram essa publicação que está sendo feita agora mesmo. É essa aqui. Vamos ver, não sei se consigo colocar por aqui. Vamos ver se dá, mas de início, bem. Digo, olha, aí está. Essa é a publicação que eu queria mostrar para vocês. Reparem só. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel teria advertido e ter informado que a interceptação de todos os mísseis balísticos lançados até agora foi realizada por Israel. Ou seja, todos os mísseis, me parece que são 10, pelo menos, que se saiba teriam sido interceptados, certo? Segundo o que relatam nesse movimento, pelo menos 10 mísseis foram lançados. Também reparem no que dizem os relatórios. Isso na Arábia Saudita. Ainda não é oficial, mas atualizam que Kuwait e Bahrein planejam fechar seu espaço aéreo conjunto. O Catar já fechou. Bahrein e Kuwait podem fechar o espaço aéreo, mostrando preocupação com a situação que está ficando grave. Neste momento, também os funcionários israelenses asseguram que já confirmam que vai haver uma resposta contra o Irã. Dizem que o Irã será atingido com força, dizem os funcionários israelenses. Então vai ser uma noite longa para Israel nesse sentido e para nós também, com certeza, porque vamos ficar aqui atentos e atualizando todas as informações do que for acontecendo durante esses ataques, durante essa situação que está ocorrendo, né? Então, bom, isso também está confirmado. Israel e Irã vão estar em conflito. Basicamente, os Estados Unidos já estão operando no Estreito de Hormuz. Há um forte movimento da Força Aérea no Estreito de Hormuz neste momento. Então, decisões serão tomadas, certo? Serão tomadas decisões sobre qual será o próximo movimento. Já havia sido dito pelo Irã, e isso talvez seja o que mais preocupa. Que caso ocorresse novamente um conflito, esse conflito não ficaria mais restrito ao Oriente Médio, e o conflito se estenderia para outras regiões. Isso foi o que o Irã havia alertado, já tinha dito isso.
A que isso se refere? A quais regiões? Pois é, não sabemos, certo? Isso também faz parte do que está acontecendo. Bem, surgem mais imagens do que está acontecendo neste momento lá com mísseis balísticos do Irã em direção a Israel. Vamos ouvir. Há movimentos ali. Nessa imagem dá para ver pelo menos 2 mísseis. Também dá para ouvir um pouco o trânsito, né? O trânsito e as reações da própria população. Também tem essa outra imagem, vamos ver se conseguimos vê-la. Essa imagem também mostra 2 mísseis sobre o centro de Israel, após movimentos que as próprias pessoas estão compartilhando nas redes sociais, não é? Estão. Então isso vai sendo atualizado constantemente, né? E aí está outra imagem também desses movimentos, desses mísseis. Não fica claro de que tipo de mísseis são. São balísticos, mas digamos de que potência, ou se são do tipo de fragmentação ou não. Aqui está mais um desses mísseis que estão sendo lançados. Pois é, assim estão as coisas, né? As coisas estão ficando realmente complicadas. Neste momento, vamos ficar atentos, mas pelo menos 10 mísseis balísticos foram confirmados. Então, sirenes foram acionadas na parte norte de Israel. Já Netanyahu disse que está conversando com os Estados Unidos, mas que se confirmarem, haverá uma resposta por parte dos israelenses. Então, fiquem atentos também a essa parte, a esse assunto, né? E seguimos aqui. Obviamente vou continuar atualizando, né? Confiram o seguinte. Aqui vão surgindo mais imagens e vamos atualizando vocês, assim como as reações. Obviamente, então. De um conflito que não só não muda, não gira, mas também é um conflito que está começando, não é? A ter a possibilidade de se estender para uma parte ainda mais preocupante, não é? Que isso se espalhe para outras regiões durante a Copa do Mundo, não é? Aí vemos mais imagens. Aí dá para ver. Olha, se vocês assistirem o vídeo desde o começo, dá para ver que são 3. 3 desses objetos, 3, vamos dizer, mísseis, né? Ou mísseis balísticos, certo? Esse já passou. Aí estão os 2. E tinha um terceiro no começo. A imagem passa muito rápido, mas enfim, são mísseis que estão aparecendo na região central de Israel, de acordo com o que estão relatando. Olhem, deixa eu fazer uma pausa e... Aí estão 2 mísseis. Eu pausei o vídeo. Não é um, são 2. E então, se voltarmos um pouco o vídeo, vemos, mas mais adiante. E aqui, vou adiantar para você. Y aquí alcanzamos a ver. Um terceiro, olha, aqui está. Aqui está, 1. E depois 2 aqui e o outro está desse lado. Aí está, esse é o terceiro. Nada mais nesta imagem. Bom, então, digamos que sim, continuam bem aparecendo coisas por aí, né? Sigo assistindo vídeos. Vamos ver aqui juntos. Obrigado por estarem conosco. Apoiem o canal, por favor. Estamos sempre aqui, atualizando tudo o que acontece no mundo, mas é necessário, obviamente, o apoio de toda a comunidade, compartilhando, dando like, vocês já sabem como fazer isso. Já tem reação do presidente Trump. Vamos a isso. Vamos a isso. O presidente Trump, reação diante dos ataques do Irã contra Israel. O presidente dos Estados Unidos deu uma mensagem breve. Na verdade, deram uma mensagem breve para ele. Informaram-nos sobre a escalada entre Israel e Irã. Isso foi afirmado por funcionários dos Estados Unidos ao Axios, ou seja, neste momento estão apenas informando a ele. Estão dizendo, isso está acontecendo agora. O que faremos? Qual será a nossa reação? O que os Estados Unidos vão fazer? E, bom, em teoria, os Estados Unidos, Israel já falou com os Estados Unidos e disse, queremos atacar, não é? Queremos atacar, mas temos esse acordo, certo? Então, bom, este é outro dos vídeos. Olhem.
Diz, vários disparos não param. Diz mísseis sem parar sobre minha cabeça, não há alertas, onde estou? Ou seja, onde está essa pessoa? Não recebeu nenhum alerta, pelo menos. Diz, pelo menos são 8. Os que ele contou, essa pessoa contou 8 e não recebeu nenhum alerta. Fique atento a esse assunto também, né? Devem estar verificando isso em Israel. Mas um israelense disse, 8 mísseis passaram por cima de mim e não recebi alertas. Fique atento a esse problema. Digo, tem gente que recebeu os alertas, mas claramente tem pessoas que não estão recebendo os alertas, né? Então essa parte também é importante, né? Também temos a próxima imagem, vamos ver se conseguimos colocar na próxima, vamos ver. Diz, isso não é uma imagem, é um aviso. A Guarda Revolucionária do Irã disse no Irã que as ondas de mísseis e drones vão continuar sendo lançadas 24 horas por dia durante os próximos 7 dias. Atenção, até que o inimigo seja dissuadido e pare com seus crimes. Isso é o que o Irã diz, ou seja, o Irã afirma que durante os próximos 7 dias haverá ataques até que Israel pare, seja lá o que isso signifique, porque até agora não houve ataques contra o Irã, certo? Mesmo assim, houve ataques contra Beirute, certo? Acho que é disso que eles falam, certo? Enquanto isso, as forças de defesa de Israel já estão, neste momento, em processo de planejamento de ataques diretos contra o território do Irã. E eu poderia apostar que já tem tudo planejado, não é? Mas digamos que eles vão decidir qual dos planos vão seguir. As autoridades iranianas também justificam as represálias, ou seja, para os iranianos é por causa dos ataques no sul de Beirute. Essa foi a razão, digamos assim, não é? Assim estão as coisas neste momento lá entre Israel, Irã e os Estados Unidos reagindo. É assim que está a situação, não é? Como tem sido, olha, essa transmissão após transmissão está puxado, né? E quem tem acompanhado as transmissões desde o começo, fomos vendo como toda essa situação foi tomando forma, né? Não acontece de repente, né? De repente aviso e não acontece nada. Mas dessa vez tudo indicava que ia acontecer alguma coisa, né? O lance do Catar. O aviso que dava o parlamentar, o congressista, né? Aquele responsável pela segurança, da Comissão de Segurança do Irã. O que dizia o próprio Netanyahu, o que dizia o próprio Trump, que era no sentido de que supostamente estavam prestes a negociar, ou de que haveria uma negociação, toda uma confusão muito, muito estranha. Mas agora a reviravolta é para lá, para o conflito, né? Esse é o assunto por aí. Temos aqui um comentário, diz... Segundo os serviços de emergência de Israel, o Magen David Adom informou que, após o lançamento de mísseis balísticos iranianos contra Israel, 2 pessoas ficaram feridas ao irem para áreas protegidas. Até agora, esta parece ser a única baixa da onda mais recente de ataques do Irã contra Israel. Ou seja, há 2 pessoas feridas, de acordo com o último informe do Serviço de Emergência israelense. Nesse momento, Israel diz que as escolas em Israel vão fechar pela manhã após o lançamento de mísseis por parte do Irã. Ou seja, eles já estão na segunda-feira, certo? Já é segunda-feira lá, não é? Então vamos ver. Já é segunda-feira, vamos conferir agora. Ainda são 10h52 da noite, ou seja, ainda nem é segunda-feira. Mas os pais já estão dizendo para nem mandarem os filhos amanhã porque não vai ter aula, né? As escolas vão estar fechadas, né? E é que, vejam, estão sendo reportados, e isso é algo que precisamos esperar confirmação, mas já estão sendo reportados ataques aparentemente no Irã, certo? Supostamente isso é muito rápido, impressionante. Já estão sendo reportadas explosões ao norte do aeroporto de Tabriz, no Irã. Se for assim, insisto, isso é um assunto que, como está indo muito rápido, também teremos que esperar por confirmação. Mas aparentemente já começaram as primeiras explosões dentro do Irã. A resposta seria super rápida, né? Então, bem, é essa a situação, né? Vendo agora ou analisando junto com vocês um conflito em tempo real.
Mas vejam, É, confiram o que está acontecendo nesse sentido. Um momentinho, aí está. Vejam. Segundo relatos, após o ataque de mísseis iranianos a Israel, Donald Trump já reagiu. Vocês dispararam seus mísseis e isso basta. Voltem à mesa e fechem o acordo. Não pode ser. Não posso acreditar. Quer dizer, é uma loucura. Isso foi relatado pela Fox News. É uma loucura. Vocês conseguem imaginar Donald Trump querendo negociar minutos depois de o Irã estar disparando contra Israel? O que será que Netanyahu pensa agora? Isso é uma loucura, quer dizer, o Trump dizendo, vamos negociar. Você já atirou, ok? Já atirou. Agora vamos negociar. Como? De verdade, quer dizer, você sabe, isso é coisa de maluco, né? Quer dizer, vocês conseguiriam imaginar algo assim? Quer dizer... Enquanto isso, o ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir, diz exatamente o oposto, totalmente contrário ao que Donald Trump está dizendo. Ben-Gvir diz ao Irã, certo? Ou seja, insisto, o ministro da Segurança Nacional de Israel, que é bem rígido, diz esta noite: Teherã deve arder. Essa é a mensagem que ele passa enquanto Trump quer negociar. Já estão dizendo em Israel que vão queimar todo o Irã, basicamente toda a capital, Teherã. Então realmente está bem tenso. Não tinha havido tanta divisão, digamos, entre a opinião de Netanyahu e a opinião, no caso, de Donald Trump. A verdade é que isso está realmente uma loucura, né? Ou seja, vamos para outro ponto. E não há surpresas nesse sentido. O Irã está começando de novo a, adivinha só, restringir completamente a internet dentro do Irã. A internet foi restabelecida, mas agora estão bloqueando novamente para todos durante o ataque. Agora também anunciam novos lançamentos de mísseis em direção ao norte de Israel, que parecem vir em ondas, certo? Mas o Irã não parou de atacar. Vamos ver quantos disparos vão acontecer hoje, mas ainda não está claro se são 3 ou 4 ondas até agora, né? Mas é por aí, né? Então, obviamente, o que Ben-Gvir está dizendo, basicamente que Teherã vai pegar fogo, mostra que sim, que a escalada vai acontecer, concorde ou não os Estados Unidos, ao que parece, né? De acordo com o que relatam, há informes de aviões de combate e relis. Atenção! Já há relatos de aviões de combate e helis decolando rumo ao Irã. Não sei se os Estados Unidos concordam, mas já há movimentação de mísseis. Desculpa, há movimentação de aviões. Enquanto isso, ele diz que há aviões de combate e helis que estão seguindo para o Irã, né? Ou seja, estão indo para lá neste momento. Enquanto os mísseis continuam caindo, ele diz, ou seja, continuam atacando, continuam lançando mísseis. Ou seja, é tremendo. Ou seja, isso continua avançando, evidentemente, né? Então, vamos esperar para ver quantos aviões Israel está enviando, né? O que os Estados Unidos vão fazer? Vão ficar só assistindo, querendo negociar ainda a essa altura? Vamos esperar mais detalhes, né? Olhem, de acordo com o que está sendo reportado pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica através da agência de notícias Fars, dizem que a operação desta noite foi meramente um aviso. Se as agressões se repetirem, as respostas serão mais amplas e incluirão todos os alvos americanos na região. A Guarda Revolucionária afirma que o ataque com mísseis balísticos ao norte de Israel foi em resposta aos ataques israelenses ao Líbano,
e ao ataque americano à costa e a navios iranianos no Estreito de Hormuz, Mar de Omã e Oceano Índico. Ou seja, aí o que ele está dizendo, né? Deixa eu ver se consigo colocar aqui agora. Esta é a imagem que estão compartilhando neste momento da Guarda Revolucionária, dando todos esses detalhes. Basicamente, o que eles dizem é, então, o preventivo é algo assim. É como um sinal de que eles estão falando sério, supostamente os iranianos. Vai haver uma resposta de Israel. Quer dizer, acho que o Irã também sabe disso, né? Ou seja, vai haver uma resposta de Israel. Não vejo como Israel não responderia, então o conflito deve continuar escalando. Acho que essa será a situação. A ideia... Não, isso é o que o Irã queria em certo ponto, e eles vão reagir a alguma coisa, né? E isso era o que o Trump não queria? Exatamente. Não, quer dizer, o Trump busca um acordo mesmo nessas circunstâncias, algo que está gerando muitas reações neste momento, né? Quer dizer, disse que depois de amanhã, terça ou quarta-feira, ele deve dizer como será o acordo. Obviamente. Não se sabe nem por onde, mas tudo bem, vamos para outros pontos importantes. Bom, segundo o que certamente relatam, essas imagens que começam a aparecer continuam circulando, né? As duas iranianas informam que foram lançados mísseis balísticos de vários lugares. Sim, pelo menos 4 mísseis de Karmahash, 6 mísseis de Tabriz e pelo menos 3 mísseis de Urbia. Também foram observados lançamentos em Karachi, em Isfahan e em Qom. Ou seja, além disso, aumenta a quantidade de zonas de onde eles têm lançado ataques, não é? Também, neste momento, estão sendo relatados e foram detectados lançamentos de mísseis a partir de múltiplas localidades em todo o Irã, incluindo Tabriz. Bom, como já comentei, não são todas as zonas. Outro ponto que chama a atenção é que informam sobre aeronaves israelenses que já entraram no espaço aéreo ocidental do Irã. Neste momento, aviões de Israel estão entrando no espaço aéreo do Irã. Certo? Então... Pois é, sim, ou seja, vê-se o movimento esperado e há uma reação oficial, e não vai demorar muito para ouvirmos os bombardeios de Israel sobre o Irã. Há relatos de aviões de combate que acabam de decolar em direção ao Irã enquanto mísseis continuam. Já comentamos isso. Certo? E bem, entre o que acontece em Tabriz, no aeroporto, as explosões no aeroporto de Tabriz, lá no Irã, eu acho que os ataques já começaram, não é? Eu imagino que já começaram pelo que se sabe. Nesse momento, essas são as primeiras imagens que se tem dos mísseis, ou melhor, aparentemente mísseis, mas já dentro do Irã. Sim, de acordo com o que relatam, essas são as primeiras imagens que se pode ver de aparentes disparos de mísseis aparentemente nos céus do Irã. Vamos ver o que é... Não, esse aqui não tem som. Não me fica claro se isso é um lançamento de míssil dentro do Irã em direção a Israel, ou se isso já é um míssil contra o Irã, certo? Mas enfim, isso também faz parte do que está acontecendo neste momento. O interessante vai ser ver, insisto, qual vai ser a reação em todo o caso dos Estados Unidos, né? Mas chama a atenção, né? Trump disse à Fox News que esperava a assinatura de um acordo de paz com o Irã na segunda, terça ou quarta-feira, e agora com um ataque tremendo, né? Ou seja, não dá nem para ver como isso vai acontecer, né? Nem por onde, né?
Neste momento, diz agora na Fox News, o presidente Trump afirma que a relação com o ataque de mísseis balísticos em retaliação iraniana desta noite contra o norte de Israel sugere que eles já dispararam, já lançaram seus mísseis. Isso é suficiente. Voltem à mesa e façam um acordo, diz Trump. Bem, é isso que ele lhes comentava. Parece tão estranho que ele queira negociar com essa operação que o Irã acabou de realizar. Acho muito estranho que queiram fazer isso e, neste momento, continuam emitindo alertas. Esta já é a quinta onda. Atenção, esta é a quinta onda, desculpe, mas esta é a quinta onda. Vamos ver se eu coloco aqui. Isso foi relatado por Mário Neufeld e ele diz o seguinte. Vamos ver se conseguimos mostrar na tela, mas... Vamos ver se eu consigo ver na tela. Aí está, olhem. Essa é a quinta onda que está acontecendo neste momento diante. Quer dizer, diante, ou seja, os ataques da Guarda Revolucionária, né? De qualquer forma, não é? Então, bom, fiquem atentos a isso. Fiquem atentos também a este vídeo. Vamos ver, podemos colocar por aí. Mísseis continuam aparecendo. Vamos tentar colocar na parte do céu. Olhem só. E continuam aparecendo e garantem, ele fala de forma sarcástica, garantem que o ataque foi limitado. Bom, para serem limitados, já é a quinta onda de ataques. Evidentemente, não é. Não é qualquer coisa, né? E eu realmente acho que vai haver uma reação por parte de Israel, aparentemente não dos Estados Unidos. Como vocês podem ver, a situação está bastante complicada. Bastante intensa, né? Toda essa questão. O presidente Trump disse à Fox que não estava a par dos ataques iniciais de Israel contra Beirute, dizendo que não tinham sido coordenados com os Estados Unidos. Trump acrescentou que Washington estava perto de um acordo com o Irã antes que os ataques acontecessem. Bom, sim, já viemos comentando sobre isso. Vou para os comentários, certo? Como vocês estão? Como tem passado? Um grande abraço, Leonardo. Muito bom. Olá, Panterita. Como você tem estado? Mestre Shifu diz, falta o mestre da ambiguidade estratégica colocar ordem no mundo com algumas nuvens e cera. Mas fique tranquilo. Saudações, Carlos. Como vocês têm estado? Rublos. Olá. Débora, como você tem estado? Um grande abraço. Nico, como você tem estado? Rublos. Para toda a comunidade que está chegando, muito obrigado. Pepe, sobre a música que você coloca, diz depois do intervalo. Não gosto. Sim, acho que não combina com o programa. Diz, eu gosto, Carlos. Como assim? Não vai gostar? Eu achava até muito boa, tem todo tipo de comentário. Muito bom. É o primeiro comentário negativo que vejo. Mas tudo bem, sim. Saudações. Diz, e aí, como você tem estado? Eliseu, saudações. Diz, Pepe, já dizem que os olhos do mundo e os WAPs estariam tomando notas. Diz, saudações, Leonardo. Como você tem estado? Rublos. Olá. E Essênia. Saudações. Mas obrigado pelo comentário. Não, obviamente não, diz. Trump quer colocar ordem na bagunça. Diz Carlos Martins. Como você está, Carlos? Bom, é realmente uma bagunça. O que essa guerra gerou definitivamente foi uma bagunça. E se isso se ampliar ainda mais, né? Isso sim, me parece. Agora. Bem... Agora quer tomar outro rumo, né? Ou seja, isso também me chama a atenção. Querem tomar um rumo focado em... Bem, em quê? Não sei. Essa é a pergunta, não é? Para onde? Para que lado, né? Este diz, onde você está? Boa tarde, vou dizer boa tarde, saudações. Obrigado, eu vou. Muito obrigado a toda a comunidade, excelente. E para toda a comunidade que está chegando, mando um forte abraço, uma saudação. E é isso. Ou seja... Vamos continuar atualizando isso. Estamos transmitindo, acho que desde as 10 ou 9 da manhã. Algo assim, ou seja, com diferentes atualizações. E quando você pensa, bom, acho que já acabou a informação. Vamos tirar um tempinho de descanso no domingo, né? E aí chega outra situação. E é isso. Obviamente, estamos aqui mesmo, com muito prazer, saudações. Ótimo.
Pois bem, continuamos conversando, continuamos batendo papo e é isso, né? Daqui a pouco veremos mais detalhes, novas informações estão chegando. Vou conferir o que está acontecendo. Aqui vai outra reação do Trump, vamos conferir. Está interessante. Olhem, confiram essa reação. O presidente Donald Trump disse que está insatisfeito com os ataques iniciais de Israel a Beirute, dizendo que não foram coordenados com eles. Não só isso, mas também dá a entender que Washington ainda estaria disposto a chegar a um acordo. Também está sendo relatada neste momento uma explosão em um local de mísseis em Isfahan, de acordo com as informações atuais. Esse detalhe está sendo investigado. Mas vejam, começa a surgir essa imagem dessa área de mísseis iraniana. Aí está o momento em que a imagem é cortada, mas supostamente é uma explosão que aconteceu hoje. Vamos ver se é isso mesmo, mas digo, pela data da câmera de segurança, parece que sim, não é só que corta, quer dizer, tudo fica brilhante, tudo relampeja e aí a imagem acaba, não é? Atenção também para o que disse há alguns momentos Ben-Gvir, o ministro da Segurança Nacional de Israel. Ou seja, ele diz que hoje, ou seja, que ainda hoje vão ver Teherã em chamas. Ou seja, isso é um aviso muito duro, evidentemente. Então, são 5 ondas que, sinceramente, não vão ficar assim. Ou seja, então, por mais que coloque, eu acho, né? Vamos ver até onde a pressão dos Estados Unidos pode chegar, né? Mas, enquanto isso, vamos para outros assuntos. Daqui a pouco a gente volta, certo? Obviamente, com o que está acontecendo nesse tema e em outros assuntos importantes. Um domingo, 7 de junho, muito agitado e poucos dias antes da Copa do Mundo, né? A gente se vê daqui a pouco. Continuamos informando e com certeza daqui a pouco a gente se vê de novo. Até logo.